TemaCast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é o Francisco Seixas e hoje vamos falar sobre o maior faraó de todos os tempos, o filho de Ra, o filho do Sol, Ramsés II ou Ramsés o Grande. E para falar sobre ele está aqui comigo o faraó Jorge Virgílio I. Olha aí, quem sou eu? Tudo bem, Francisco? Tudo bem, ouvintes? E do alto das pirâmides, Francisco, 40 séculos de história nos contemplam. Exatamente, olha só, e antes da gente começar, a gente gostaria de agradecer a Maria Freire, lá de Brasília, que contribuiu para a realização desta pauta. Muito obrigado, Maria. E vocês, ouvintes, não se esqueçam de que o TemaCast não chega até você pelo apoio dos sacerdotes de Tebas ou Mênfis, nem com o patrocínio dos faraós, mas sim através da doação de ouvintes que todo mês contribuem para a realização do programa. Se você quer fazer parte do nosso time de mecenas e ajudar o TemaCast a crescer, entre em nosso site temacast.com.br e descubra mais. Ou então você pode entrar diretamente em um desses links, patreon.com/temacast ou em apoia.se/temacast. Lembrando que as doações feitas no Patreon são feitas em dólares e as doações feitas no apoia.se são feitas em reais. O episódio vai começar agora depois desse recadinho, então bora lá! Não há dúvida de que as histórias em torno da civilização egípcia despertam o interesse de pessoas no mundo inteirinho, principalmente pelas histórias em torno dos faraós. Mas de todos os faraós do Egito, um nome se eleva acima dos outros, Ramsés II ou Osimandias, nome pelo qual ficou conhecido entre os gregos a partir da transliteração de um dos títulos de seu trono, Usermatri Setepengri, ou mantenedor da harmonia e do equilíbrio, forte na justiça, eleito de Ra. Apesar de ter existido 11 Ramsés no Egito, o Ramsés II é de longe o maior e mais conhecido de todos, tendo sido apelidado pelos historiadores de Ramsés o Grande. Pois é, Francisco, o Ramsés II ele foi um dos maiores e mais longevos faraós que o Egito já teve, tendo governado por quase 67 anos. Nenhum faraó governou por tanto tempo. Ele viveu no período da história egípcia conhecido como Novo Império, que vai do ano 1567 antes da Era Comum ao ano 1085 antes da Era Comum. Exatamente no momento em que o Egito passava de uma bem-sucedida civilização ali do norte da África, a mais avançada do mundo naquele período, para se tornar também uma potência militar, que arriscaria uma expansão até o Oriente Médio. Paradoxalmente, a fase imediatamente após o seu reinado marcou o início de um longo período de decadência para o país e a perda do seu protagonismo científico e cultural, culminando ali na conquista do Egito por sucessivos povos estrangeiros, como os assírios e os macedônios, até culminar na sua anexação pelo Império Romano durante o governo do imperador César Augusto, que aconteceu ali por volta do ano 30 antes da Era Comum. Você fala antes da Era Comum, que você quer dizer também antes de Cristo, é isso? É porque essa denominação antes de Cristo não é mais usada, por dois motivos. O primeiro que nem todo mundo é cristão. Vamos dizer assim, uma grande parte da população humana não é cristão, então esse calendário não faria sentido para eles. O segundo motivo é que Cristo não nasceu no ano 1. Recentemente, os arqueólogos lá de Israel, eles encontraram o túmulo de Herodes e o Herodes ele foi enterrado 4 ou 5 anos antes do que seria antes de Cristo. Só que a gente sabe que Herodes estava vivo quando Cristo nasceu. Então, Jesus teria nascido antes de Cristo, entendeu? Então não faz sentido. Exato. E olha só, eu falei isso apenas para que o pessoal possa relacionar uma coisa com a outra. Mas segue adiante aí, Jorge. Tá, ok. Então, só para
concluindo aqui, é por isso que a gente fala era comum hoje em dia, né? Porque o próprio Cristo não nasceu no ano 1. Bom, então todos esses fatos, né, fez com que o reinado do Ramsés II entrasse para a história como o auge do esplendor da civilização egípcia, né? Aquele grande clarão, né, que antecedeu o seu crepúsculo. Apesar da absoluta ausência de provas materiais e mesmo da incoerência de datas, sua história é muitas vezes relacionada ao episódio do Êxodo bíblico, né? O que faz com que o Ramsés II também seja conhecido como o faraó que enfrentou Moisés e as 10 pragas enviadas por Javé ou Iavé contra os egípcios, né, para forçar ali a libertação dos escravos hebreus. Essa história todo mundo conhece. Entretanto, né, baseado nos relatos do próprio Velho Testamento, o Moisés teria vivido ali em torno de 1525 antes da Era Comum e 1405 antes da Era Comum. Ou seja, quase 2 séculos antes do reinado do Ramsés II, que se iniciou no ano de 1279 antes da Era Comum. Caso Moisés, né, tenha de fato existido, né, já que não existem provas extra-bíblicas da sua existência, o faraó do Êxodo seria ou o Tutmoses ou Tutmés II ou seu filho Tutmoses III. Outros governantes egípcios, né, que são apontados normalmente como faraós do Êxodo, são o Amenhotep II e o Akhenaton. Entretanto, ninguém sabe realmente qual deles teria sido o faraó do Êxodo, já, né, começando pela dificuldade que ninguém conseguiu determinar uma prova material da existência de Moisés. E aí não tinha selfie naquela época, então ficava realmente difícil. Exatamente, né? Também o texto bíblico não é claro sobre qual seria o faraó. Bom, o Ramsés, ele morreu em paz, né, com cerca de 90 anos, o triplo da idade estipulada, né, para as pessoas daquela época. As pessoas morreram em torno de 30 anos, e ele foi enterrado no Vale dos Reis, lá em Tebas. Em todo o Egito, né, estátuas e esculturas celebram seu reinado e a sua posição divina, sendo o faraó mais representado em obras de arte que já existiu. Para muitos estudiosos, o Ramsés II teria sido um manipulador egocêntrico, né, e um dos primeiros governantes a fazer o uso massivo da propaganda. Muitos egiptólogos acreditam que várias das obras atribuídas a ele foram, na verdade, usurpadas de reis anteriores. O Ramsés II teria mandado raspar o nome dos mesmos, né, dos faraós antigos, e substituído os nomes pelo seu próprio. Esse recurso, né, de raspar os nomes dos faraós, ou seja, né, riscá-los da história, ele era bastante comum na história do Egito e foi utilizado por vários outros faraós, né, principalmente quando os faraós anteriores caíam em desgraça perante os seus sucessores. Pois é, mas de qualquer forma, isso não tirou do Ramsés II a fama de grande construtor de cidades e templos. Os faraós posteriores ao seu reinado se referiam a ele como o grande ancestral. E quando Ramsés chegou ao trono, nada menos que 19 dinastias de faraós já haviam reinado em Tauí, ou as duas terras, em egípcio, por quase 2000 anos, e as grandes pirâmides já existiam há mais de 1000 anos. Apenas por curiosidade, o Egito era chamado de As Duas Terras em referência à unificação do Alto e do Baixo Egito. Mitologicamente, essa divisão havia sido criada quando o primeiro faraó, o deus Osíris, divindade associada à fertilidade, foi enganado e morto pelo seu irmão, o deus Sete, divindade associada à seca, ao deserto e às tempestades de areia, que tensionava se apropriar do trono. Mais tarde, o filho de Osíris, o deus Horus, associado ao céu e à chuva, enfrentou o tio pelo trono numa guerra que durou vários anos. Para resolver o conflito, o deus Geb ou Keb, a divindade da terra, avô de Horus e pai de Sete, decidiu dividir o Egito em dois, dando o norte, o Baixo Egito, para Horus e o sul, o Alto Egito, para Sete. Esse mito explica, na verdade, a diferença de clima entre as duas regiões. Enquanto que no Baixo Egito o clima é úmido e chove bastante, no Alto Egito o clima é muito seco. Na mitologia, Horus, anos depois, teria unificado ambos os reinos e matado o tio, tal de Sete, que retornou então para a morada dos deuses, e por essa razão o faraó, o senhor das duas terras, era visto como a encarnação de Horus. Agora, historicamente falando, não mitologicamente, o que ocorreu foi o contrário. O sul conquistou e anexou o norte, formando o Egito unificado, embora muitos faraós tenham preferido viver no norte,
onde o clima era melhor, ou seja, mais fresquinho, né? Ainda que o sul fosse a região mais rica e produtiva durante quase toda a história egípcia. Bom, mas voltando ao Ramsés II, o jovem faraó era de uma família de militares que não pertenciam à realeza egípcia. O avô dele, Paramesso, vinha de uma família da baixa nobreza do Vale do Delta do Nilo, no norte do país, e havia sido durante anos o principal conselheiro e general do faraó Horemheb, outro faraó que também não tinha origem na realeza e que foi o último monarca da conturbada 18ª dinastia, tendo sido um dos conselheiros dos faraós Tutankhamon e Ai. Desde que o faraó Akhenaton e sua esposa Nefertiti haviam tentado transferir a capital do Egito de Tebas para a recém-construída cidade de Akhetaton, que significa horizonte de Aton em egípcio, o país havia entrado em uma insolúvel instabilidade política e econômica. A nova capital, construída no centro geográfico do país, havia desagradado as duas cidades mais antigas e ricas do Egito, Tebas, que era controlada pelos sacerdotes de Amon, e Mênfis, que era controlada pelos sacerdotes de Ptah, que eram respectivamente as capitais do sul e do norte. Além da construção de Akhetaton, que num período de 4 anos drenou completamente as finanças e grande parte da força de trabalho de Mênfis e Tebas, o faraó Akhenaton pretendia inaugurar ali uma nova religião monoteísta dedicada ao deus Aton, ou seja, o Sol, o que muito desagradou os demais sacerdotes do país. Exatamente, Francisco. Tebas, né, era a cidade mais rica do Egito durante o Império Novo, tendo sido sua capital durante quase toda a 18ª dinastia. Por Tebas passavam todas as rotas de comércio que ligavam as regiões mineradoras da África subsaariana, né, ali a Etiópia, Núbia e Senegal, entre outros, com o Oriente Médio, sendo, portanto, o principal interposto comercial do sul do país, por onde trafegava todo o minério, gado e outras riquezas, né, comercializadas pelo Egito com povos asiáticos e africanos. Então, eles eram ali aquele meio termo, né, aquele meio de campo ali que ligava todo mundo. Havia tanto ouro circulando por Tebas que ela era batizada por muitos viajantes de Cidade Reluzente. Pela sua grandiosidade, ela foi chamada pelo mítico poeta grego Homero, no seu poema épico A Ilíada, de Teba das 100 Portas, devido ao grande número de pessoas e animais que circulava por lá. Em Tebas, né, ficava ainda o Vale dos Reis, como a gente já citou, onde muitos dos principais faraós foram enterrados. Apesar de ser historicamente conhecida pelo nome de Tebas, né, os egípcios a chamavam de Niwit-Im, ou Cidade de Amon. O nome Tebas ele foi dado para a cidade, na verdade, pelos gregos, né, que confundiram o nome do complexo do templo de Karnak, que se chamava Taopet, com o nome da cidade, né? Taopet acabou sendo helenizado para Tebai e latinizado para Tebas. A nível de curiosidade, né, também existe uma cidade de Tebas na Grécia, e ela recebeu esse nome porque o oráculo de Delfos, né, ele ordenou aos cidadãos da cidade que rebatizasse a cidade em homenagem à Tebas egípcia. Para diferenciar a Tebas original da Tebas grega, né, a Tebas grega passou a ser chamada de Teba das 7 Portas, porque ela era menorzinha. O local onde existiu Tebas, a Tebas das 100 Portas, né, a egípcia, é atualmente a cidade de Luxor, que devido aos vestígios, né, dessa gigantesca Tebas, recebeu o título de maior museu a céu aberto do mundo, né? Então você vai lá e tem inúmeras ruínas de templos e estátuas e coisas assim, então é um complexo arquitetônico gigantesco, apesar de ser uma ruína. E Luxor, né, vem do árabe Al-Qusur e significa os palácios, né? Então até o nome atual da cidade também faz um pouco referência a esses templos antigos, esses palácios antigos que ficaram perdidos por ali. Já Mênfis, né, ela foi a capital histórica do Egito, tendo sido ali que o primeiro faraó egípcio, né, Menés, unificou as tribos egípcias primitivas e onde foram criados os primeiros diques e canais, né, que permitiram os egípcios controlar as cheias do Nilo e aumentar a sua produtividade agrícola, e onde foram desenvolvidas também as primeiras técnicas de construção civil egípcias, né? Inclusive o famosíssimo sumo sacerdote Imhotep, né, que revolucionou as técnicas de construção egípcias, ele viveu em Mênfis. E também em Mênfis, né, funcionava na época de Ramsés II o principal interposto comercial naval do Egito com os povos do Mediterrâneo. Mesmo após perder o título de capital, Mênfis continuou a ser a cidade símbolo do país, né, onde os faraós residiam boa parte do tempo e onde ergueram os principais monumentos pelo qual o país é conhecido no mundo até hoje, né, que são as pirâmides
pirâmides e a esfinge de Gizé ou Gizé. Também em Mênfis estava localizado o templo de Ptah, que é o patrono dos engenheiros, arquitetos e construtores, né? O grande olheiro e artífice dos deuses na cultura egípcia, e ao qual o país deve o seu nome moderno, né? O templo de Ptah ele era chamado de Hutkaptah, né, pelos egípcios, alguma coisa como a morada do espírito de Ptah, e esse nome, né, Hutkaptah, ele foi transliterado para o grego como Aegyptus, e pelos romanos, a partir do grego, para Egito, ou Egipto, né, que deu origem ao português Egito. Então, Mênfis, né, cujas ruínas ficam na moderna cidade do Cairo, sempre foi a cidade egípcia mais visitada pelos estrangeiros, né? E por essa razão foi a cidade mais registrada pelos cronistas da antiguidade. Ironicamente do presente também, né? Visto que o Cairo é a capital do país hoje e continua sendo a cidade mais visitada, né, do Egito contemporâneo. Pela sua importância no processo de unificação do Egito, né, e na criação da identidade nacional egípcia, Mênfis foi muitas vezes referida pelos cronistas egípcios e pelos próprios faraós como Ankhtaui, né, o que traduzido para o português seria alguma coisa como aquela que liga as duas terras. Mesmo no período em que Tebas e outras cidades egípcias foram capitais e superaram Mênfis em importância econômica, muitos faraós se fizeram coroar em Mênfis por essa razão. Então, né, como vocês podem imaginar, essas duas gigantes egípcias não ficaram nada satisfeitos com esse negócio de nova capital, que além de tudo ainda pretendia revolucionar os costumes e as artes egípcias, né, introduzindo novos hábitos e um novo estilo de pintura e escultura, né, conhecido como arte de Amarna, que Amarna é o nome do povoado, né, que existe hoje e onde foi erigida a cidade de Akhetaton, né? E aqui só um breve comentário a respeito disso. Os povos antigos, eles não gostavam de inovação, em geral. Não era uma coisa boa para eles você querer fazer uma pintura, uma arte totalmente nova, até porque a arte era uma coisa sagrada. Então essa mudança no estilo das pinturas e tudo isso foi muito mal visto no Egito, foi considerado heresia. Então, vamos dizer assim, a Semana de Arte Moderna do Egito causou mais problemas do que o Queer Museum aqui no Brasil. Olha, rapaz. Pois é. Bom, para solucionar a crise que havia culminado com o abandono e o desmantelamento da cidade de Akhetaton, né, e a retirada também da linhagem real dos nomes de Akhenaton e seus descendentes, né, que ficaram conhecidos como os reis de Amarna, o general Horemheb havia se feito faraó e estabelecido uma ditadura militar no país. Como Horemheb não tinha herdeiros, antes de morrer ele nomeou seu braço direito, o Paramesso, que era chefe dos arqueiros, para iniciar uma nova dinastia, visto que, além de excelente administrador, né, ele já tinha filho e neto, o que garantiria uma sucessão real menos problemática. O Paramesso assumiu o trono com o nome real de Menpetiré, alguma coisa como estabelecido pela vontade de Ra, mas ficou mais conhecido como Ramsés, né, filho ou nascido de Ra. O seu reinado foi bem curtinho, né, durou só 2 anos, ele já era bem velho quando ele assumiu, mas manteve a estabilidade política do país e iniciou uma nova era da história egípcia, conhecida como período Ramessida. Ramsés I foi sucedido pelo seu filho mais velho, o faraó Sete I, que terminou o processo de pacificação do país e iniciou a expansão para o Oriente Médio. Pois é, mas Ramsés II era o filho de Sete I com sua rainha Tuia. Do pai e do avô, ele herdou um império próspero que se estendia dos confins do Saara até o mar Mediterrâneo, projetando-se para o Oriente Médio. O Egito era então uma das nações mais poderosas do mundo antigo e detinha uma primazia cultural milenar sobre todas as demais. Com o falecimento do pai, Ramsés havia subitamente se tornado um dos homens mais poderosos do mundo aos 25 anos de idade. Ele foi o terceiro faraó da 19ª dinastia e tinha sido muito bem preparado pelo seu pai e avô, tanto para o governo quanto para as artes militares. E olha só que coisa interessante, é tão verdade isso que com apenas 10 anos de idade, ele já tinha o título honorífico de general do exército egípcio. Tendo a mesma visão expansionista que seu pai, o Sete I, a primeira tarefa de Ramsés II, ao assumir o trono, foi mandar erguer novas fortificações nas fronteiras egípcias que, além de garantir proteção, criava uma via que facilitava o deslocamento das tropas militares. Também iniciou o processo de profissionalização do exército, instituindo-o como organização permanente, ou seja, os guerreiros passaram
passaram então a ser assalariados e a dedicarem-se exclusivamente ao treinamento militar, recebendo também lotes de terra e servos. No reinado de Ramsés II, a região de Mênfis cresceu em importância por ser ali que era fabricado a maior parte do aparato bélico do exército egípcio, como os carros de guerra. Com a conquista de novos territórios na região de Canaã e na Núbia, muitas riquezas chegaram ao Egito sob a forma de tributos, o que garantiu ao faraó recursos para a construção de grandes obras em sua própria homenagem. A maior delas foi a fundação de uma nova capital em 1275 antes da Era Comum, no delta do Nilo, ao norte de Mênfis, em um lugar estratégico para a movimentação das tropas em direção ao Oriente Médio. A nova capital foi batizada de Pi-Ramsés, ou seja, a morada de Ramsés, e foi erguida ao redor de um palácio de verão de Sete I, tendo sido o local de nascimento de Ramsés II. De fato, alguns historiadores acreditam que Pi-Ramsés já havia sido fundada por seu pai, o Sete I, e que ele apenas continuou a construção da cidade. Toda a corte egípcia e militar de alta patente teve de se mudar para a nova capital, que exercia uma função quase que exclusivamente militar e administrativa. As outras capitais egípcias continuaram exercendo seu papel religioso e simbólico. O avô e o pai de Ramsés, Ramsés I e Sete I, já haviam iniciado a construção de uma série de obras, principalmente de caráter militar. Entretanto, Ramsés II superaria os seus antecessores, edificando em uma escala jamais vista desde a época da construção das pirâmides. Para isso, ele precisava de muitos recursos. Os faraós já dispunham de um sistema financeiro altamente sofisticado, mas Ramsés II introduziu uma ampla reforma fiscal no reino, aperfeiçoando a arrecadação e perseguindo os sonegadores. Também aprimorou o sistema de transportes e armazenamento de grãos. Lá no Antigo Egito, a economia era lastreada em grãos, que era o dinheiro da época. Os fazendeiros pagavam impostos em grãos, que eram recolhidos, guardados e armazenados em celeiros gigantescos. Com esses grãos, o faraó alimentava toda a burocracia estatal, os militares e os construtores. Os celeiros de grãos de Ramsés II estão entre os maiores já criados no Egito Antigo e alimentavam seu incessante programa de construção. Às vezes, eram vistos como prova de megalomania da parte dele. Sua primeira grande tarefa foi concluir o corredor do templo de Karnak, na cidade de Luxor, próximo de Tebas, iniciado pelo pai dele. Ele ocupava mais de 550 mil metros quadrados e consiste em 134 colunas distribuídas em 16 fileiras. A maioria delas tem 15 metros. O templo de Karnak era chamado na época de Ipetsut, que significa o melhor de todos os lugares. Nele está representado uma sagrada família egípcia conhecida como Tríade Tebana, formada pelos deuses Amon, pai, Mut, mãe e Cosso, filho. Os colossos de Abu Simbel no templo de Karnak, retratando Ramsés II, são um dos mais famosos monumentos desse faraó, cuja fachada do templo, esculpida em rochas, é dominado por 4 estátuas colossais de Ramsés II, com 20 metros de altura e estão entre as maiores já construídas por um faraó. Pois é, não era pouca coisa não, Francisco. E apesar de suas magníficas obras, o Ramsés II ficou imortalizado para gerações futuras, principalmente pelos seus feitos militares. Uma das suas mais conhecidas campanhas, foi a Batalha de Kadesh, travada contra os hititas na atual Líbia. Quando Ramsés se tornou faraó, o Egito já estava em guerra contra os hititas havia ali uns 30 ou 40 anos. A guerra entre os egípcios e hititas havia se iniciado devido à disputa de ambos pela posse de Kadesh, que é uma cidade estratégica ali do Oriente Médio, e que pertencia aos hititas e estava bem na fronteira com o Egito. Por ela, por Kadesh, passavam as principais rotas mercantis da Ásia. Essa região, desde os tempos do proscrito faraó Akhenaton, sofria com as sucessivas batalhas entre hititas e egípcios. Quando tinha 14 anos, o Ramsés II recebeu permissão para participar dos combates na Líbia, ao lado do seu pai, o Sete I. Os dois até conseguiram tomar a cidade de Kadesh por um breve período, mas os inimigos a recuperaram logo em seguida. Assim que eles saíram e que eles retornaram para o Egito, eles conquistaram a cidade de volta. No leito de morte do pai, o Ramsés II jurou que ele iria retomar Kadesh. No 5º ano do seu reinado, ele decidiu
decidiu cumprir a promessa e fez uma nova investida contra os hititas, na época comandados pelo rei Muwatalli II. O Ramsés II ele seguiu pelo litoral do Mediterrâneo por quase 2 meses e reconquistou Tiro, né, que havia sido tomada pelos hititas, e reocupou a região de Canaã, que tinha sido ocupada pelos hititas. Com uma tropa de cerca de 30 mil homens, né, ele se lançou então contra Kadesh, né, e esse talvez tenha sido o primeiro grande combate militar a possuir um bom número, né, de registros históricos, embora os mesmos sejam interpretados favoravelmente para o Egito. Inicialmente, entretanto, né, apesar dos registros históricos, os hititas levaram a melhor. Né? Uma divisão inteira do exército egípcio foi surpreendida e destruída pelos hititas. O faraó teve que se refugiar e resistir a um acampamento militar sob o cerco hitita até a chegada de uma divisão de apoio dos egípcios que desbaratou ali os inimigos. Incapaz de manter a posição, Ramsés II ele acabou voltando ali para o Egito. A Batalha de Kadesh terminou em uma espécie de empate, portanto. No entanto, os relatos gravados nos templos egípcios, né, sobre esse evento mostram o faraó resistindo bravamente e vencendo os inimigos praticamente sozinho. Como dissemos anteriormente, né, o Ramsés II foi um dos primeiros governantes a fazer um uso massivo da propaganda. Olha aí, olha o marqueteiro aí funcionando. Olha aí, publicidade serve para alguma coisa, Francisco. Exato. Só para ter uma ideia, né, sobre Kadesh foi elaborado um relato dramático, né, exaltando a sua coragem e a intervenção de Amon-Ra para defendê-lo. E tal relato foi amplamente divulgado em templos, né? Aparece 3 vezes no templo de Luxor e em várias cópias em papiro, né? Uma das versões foi compilada por um escriba que deu o nome à composição, né? Poema de Pental. Para perpetuar, né, essa versão dos fatos, né, essa versão, o Ramsés, né, que é portanto o pai da pós-verdade, ele ordenou que fossem também feitas descrições da batalha nos templos de Abu Simbel, né, a montanha pura que fica ali na fronteira com a antiga Núbia. Apesar da propagandística, né, o fato concreto é que Kadesh continuou sob o domínio dos hititas, né? O cara fez uma puta propaganda e no final a cidade nem conquistou ela. Isso acabou, né, gerando novos choques entre o faraó e o pessoal lá da Ásia. O Ramsés, então, ele continuou em guerra contra o Império Hitita por mais 15 anos, até que o conflito terminou devido ao surgimento de um inimigo comum aos dois reinos, que eram os assírios, né? Egípcios e hititas, então, decidiram assinar um acordo de paz e deram anistias aos seus prisioneiros, né? Cada um devolveu o prisioneiro de cada lado e decidiram que eles iriam definir a fronteira entre seus territórios diplomaticamente. O tratado de paz, né, definitivo entre ambos, entretanto, só foi concluído no 21º ano do reinado de Ramsés II, já no reinado do rei hitita Hattusil III, né, que era o irmão do Muwatalli II. E o Hattusil III, ele se apoderou do trono após a morte do irmão, expulsando o filho do antigo soberano, que era o seu sobrinho, né? Chegou, sai daí, moleque, esse trono é meu. Pelo tratado, Ramsés II teve que desposar, né, a filha mais velha desse astuto usurpador, para selar ali a amizade entre os dois. Nessa época, né, o faraó já tinha 2 esposas, né, a bela Nefertari, que era sua rainha principal, e a Istinofret, que era a rainha-mãe do seu herdeiro, fora as muitas mulheres que compunham o seu harém. Esse tratado, assinado entre o Ramsés II e o Hattusil III, ele é um marco da diplomacia mundial, pois foi o primeiro tratado de paz assinado entre 2 nações que se tem notícia. Com o acordo de paz no norte, o Ramsés decidiu expandir o seu império para o sul, onde os habitantes não ofereciam tanto perigo quanto os hititas ou os assírios, porque eles eram ali menos organizados e menos preparados para a guerra. Além disso, era uma região rica em pedras preciosas, né? Dada a superioridade bélica dos egípcios, né, a expansão para o sul foi basicamente uma verdadeira carnificina, e a essa expansão se deve a grande fortuna de Ramsés II e o esplendor de seu reinado do ponto de vista arquitetônico e artístico, né, que fez com que essa época fosse lembrada como a mais próspera do Egito Antigo. Bom, vamos falar um pouquinho agora a respeito da sexualidade do Ramsés II. Quando ele tinha 15 anos de idade, o seu pai lhe deu uma esposa de presente. E antes já o tinha presenteado com várias amantes. Desde o seu nascimento, ele estava destinado à grandiosidade em relação ao sexo. Isso devido ao fato de que uma das funções do faraó era assegurar que os deuses trouxessem fertilidade à terra e ao rio Nilo. Em uma cerimônia anual, Ramsés se masturbava para as águas do rio Nilo. A fertilidade do faraó
estava intimamente ligado ao sucesso das colheitas. Para o povo egípcio, o vigor sexual do faraó, o seu deus da terra, era vital, pois acreditavam que o seu mundo tinha sido criado por intermédio do sexo. Por isso, o Ramsés II levou muito a sério seu papel como símbolo da fertilidade do Egito e teve várias esposas. Fazia parte também da sua propaganda possuir centenas de mulheres e ter um número incomensurável de filhos. Casou com inúmeras princesas trazidas de terras longínquas, mulheres exóticas da Núbia, da Líbia e da Babilônia. Mas sem dúvida, Nefertari foi a que mais se destacou, sendo a sua esposa favorita. E olha só, não vamos confundir Nefertari com a Nefertiti. Nefertiti era a esposa de Akhenaton, tá? Então olha só, Nefertari e Ramsés se casaram ainda no reinado de Seti I, mas ela acabou morrendo bem antes do Ramsés II, falecendo no 24º ano do seu reinado, mas continuou sendo lembrada muitos anos depois em diversos monumentos. O túmulo mais famoso, no Vale das Rainhas, por exemplo, foi construído para ela. Numa inscrição na cidade de Luxor, Nefertari é apresentada da seguinte forma, abre aspas, a princesa, rica em louvores, soberana da graça, doce no amor, senhora das duas terras, a perfeita, aquela cujas mãos seguram os cistros, aquela que alegra o seu pai Amon, a mais amada, a que usa a coroa, a cantora de belo rosto, aquela cuja palavra dá plenitude, tudo quanto pede se realiza, toda a realidade se cumpre em função do seu desejo de conhecimento, todas as suas palavras despertam alegria nos rostos, ouvir a sua voz permite viver. Fecha aspas. Olha aí, Francisco, essa menina tinha mais títulos do que a Daenerys Targaryen lá do Game of Thrones. Hein? Tu viu só? Só faltava ser mãe dos dragões. Bom, com Nefertari, Ramsés teve 6 filhos. Contudo, foi o filho que teve com Itznefert e que se chamava Merneptah, ou seja, amado de Ptah, que o sucedeu no trono do Egito, muito em função da morte prematura dos primogênitos. E como a gente já disse, né, o pessoal lá durava mais ou menos uns 30 anos, né? Então, no final das contas, não foi um primogênito do Ramsés que assumiu o trono, foi esse rapaz aí, né, esse Merneptah, que ele teve com essa outra rainha. Bom, quando Nefertari morreu, Ramsés II tinha 48 anos e acabou se casando com a sua filha mais velha, promovendo a rainha principal. Mais tarde viria a casar-se com outra de suas filhas, com quem teve um filho. E também casou-se com uma de suas irmãs. Aí o ouvinte está pensando, pô, mas que é isso, né? Que zorra que é essa? Não, é que essa prática era muito comum no Egito Antigo e visava preservar a linhagem familiar no trono. Olha aí, pegação total no Egito, hein? Também, né, deve ter sido uma família com muitas pessoas com problemas de saúde, justamente por causa, né, dessa consanguinidade, imagino, né? Exato. Aliás, isso me fez lembrar de uma outra coisa. Há muito tempo atrás surgiu uma música, um forrozão, que se chamava Seu Delegado e foi gravado pelo trio Forrozão. E eu vou dizer aqui um pedacinho da letra, tá? Diz assim, ó. Eu sou viúvo e tenho um filho homem. Arrumei uma viúva e fui me casar. A minha sogra era muito teimosa, com o meu filho foi se matrimoniar. Desse matrimônio nasceu um garoto, desde esse dia que eu ando é louco. Esse garoto é filho do meu filho, e o filho da minha sogra é irmão da minha mulher. Ele é meu neto e eu sou o cunhado dele, minha nora é minha sogra, meu filho meu sogro é. Nessa confusão, eu nem sei quem sou. Acaba esse garoto sendo meu avô. Desculpa por sair do assunto, mas eu me lembrei dessa letrinha e compartilhei com vocês. Se eu achar a música, eu boto um pedacinho para vocês ouvirem. Eu sou viúvo, tenho um filho homem, arrumei uma viúva e fui me casar. A minha sogra era muito teimosa, com o meu filho foi se matrimoniar. Nesse matrimônio nasceu um garoto, desde esse dia que eu ando é louco. Esse garoto é filho do meu filho, sendo filho da minha sogra, irmão da minha mulher. Ele é meu neto e eu sou cunhado dele, a minha nora é minha sogra, meu filho, meu sogro é. Nessa confusão já nem sei quem sou, acaba esse garoto sendo meu avô. Mas vamos voltar aqui então para o Ramsés, tá? Ramsés II. Não há dúvidas que ele tinha uma vida sexual exaustiva. Ao final de seu reinado, havia tido cerca de 100 filhos legítimos, sendo 50 deles meninos e, portanto, potenciais herdeiros do trono. Acredita-se que uma das razões dele ter tantos filhos
era o desejo de assegurar a sobrevivência de sua dinastia devido ao que tinha acontecido com a 18ª dinastia, que havia ficado sem herdeiro. No entanto, como Ramsés II sobreviveu a muitos de seus filhos e netos, ele criou no Vale dos Reis um túmulo destinado única e exclusivamente ao sepultamento de seus descendentes que recebiam honras de faraó mesmo sem tê-lo sido. Esse túmulo é identificado pela sigla KV5 e é o único de seu tipo no Vale dos Reis. Bom, Francisco, essa grandeza, né, da civilização egípcia na antiguidade, ela é muito representada por um templo que o Ramsés II construiu, né, que foi o Templo do Sol, que ele construiu ali em Abu Simbel, né, na Núbia. E ainda hoje você pode ver muito da sofisticação, né, dessa sociedade e da importância do poderio faraônico por esse tempo, apesar de estar em ruínas. O templo foi projetado de modo que os raios solares, né, iluminassem as deidades lá dentro apenas 2 vezes por ano, em 21 de outubro e em 21 de fevereiro, que se supõe sejam as datas de ascensão ao trono, né, do Ramsés II e o seu aniversário, respectivamente. Entretanto, né, não há como confirmar essa informação. Esse templo teria sido construído entre 1284 e 1264 antes da Era Comum, no sul do Egito, e esteve coberto pela areia durante milênios, né, tendo caído no esquecimento até ser redescoberto em 1813 pelo aventureiro suíço Jean-Louis Burckhardt, que descobriu uma parte de seu topo, né, quando realizava escavações por ali. Ele levou essa informação ao explorador italiano Giovanni Belzoni, que tentou frustradamente achar a entrada do templo na ocasião. Somente em 1817, né, portanto 4 anos depois, o italiano conseguiu entrar e, dizem as más línguas, levou todos os tesouros que pôde carregar consigo. Esta construção, né, penetra profundamente na encosta de Arenito, que é vigiada por 4 impressionantes estátuas de faraós. A fachada impõe 33 metros de altura por 38 metros de largura, tendo cada estátua 20 metros de altura, mais ou menos. As estátuas se encontram sentadas em tronos, né, possuem olhares condescendentes, e entre as 2 centrais, bem como na entrada do templo, o deus Sol é representado portando um cetro de guerra. No friso, diversos babuínos celebram o Sol. E em seu arcabouço existem dezenas de imagens e retratações relativas à tal Batalha de Kadesh. Esses adornos, né, decorativos retratam igualmente a divindade do faraó, a sua força militar e o seu domínio sobre a natureza. Agora, Francisco, olha só essa curiosidade, né? Esse templo ele teve que ser removido para um local mais elevado no início da década de 1960, devido à construção da represa de Assuã, que elevaria, né, a altura do nível das águas do Nilo e engoliria por completo a estrutura. Essa delicada operação internacional de engenharia foi organizada pela Unesco, né, e foi posta em prática para salvar ali os 4 colossos de pedras e esse templo de Ramsés. O governo egípcio apostou num projeto desenhado por um escritório de engenharia sueco, né, e o plano propôs que ambos os templos fossem erguidos uns 60 metros para ficarem em planos superiores, né, à cota de água máxima que o lago daria ao local, né, o lago lá da represa. As obras foram iniciadas em 1963 e implicaram, né, no corte dos templos e das estátuas em blocos, que pesavam ali cerca de 7 a 30 toneladas. Foram cortados mais de 1000 blocos de pedra até que, com a ajuda de gruas, né, os templos foram reconstruídos cerca de 200 metros mais para lá, né, do seu local original. O projeto, que seria concluído apenas em 1968, custou cerca de 41 milhões de euros, e metade dos custos foram pagos pelo Egito, né, e o restante foi repartido por outros 48 países. Como forma de agradecer pela ajuda prestada pelos países que ajudaram a transportar o templo de Abu Simbel de lugar, salvando, né, ele assim da inundação, o governo egípcio presenteou com achados arqueológicos e templos desmontados alguns desses países. O santuário de Pedesse e de Pitor de Dandur, por exemplo, ele foi reconstruído na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. A cabeça de Akhenaton, né, o busto de Akhenaton, na verdade, achado em Karnak, ele foi dado para o Museu do Louvre, lá na França. E o templo de Debod foi reconstruído em Madrid, na Espanha. E 2 rolos de papiro, né, foram enviados lá para o Museu de Berlim, na Alemanha. Bom, então o pessoal também não foi tão, vamos dizer assim, foi tão altruísta assim, né, porque essas coisas valem um dinheiro enorme também. Exatamente, é isso aí. Bom, parte do projeto, né, implicou em medir e calcular a orientação original dos templos, né, para que o fenômeno da iluminação das fachadas se mantivesse, que esse fenômeno bacana aí
que acontecia 2 vezes por ano, o pessoal teve que recalcular tudo para que continuasse acontecendo, apesar do templo inteiro ter sido movido de lugar. Inclusive, vocês devem procurar as fotos desse templo na internet, porque é impressionante imaginar que alguém moveu essa coisa de lugar. Devido a esse reposicionamento, contudo, né, o efeito ele ficou com 1 dia de atraso, e agora ele ocorre em 22 de outubro e 22 de fevereiro. Esse evento ele costuma reunir até milhares de curiosos na região que vão ali ver, né, quando o sol bate e ilumina as estátuas lá dentro. Exato, e como não é uma caixinha de fósforo em cima da mesa que se não tiver do jeito que você quer, você vai lá e dá uma viradinha, né? Ficou com esse atraso de 1 dia nas 2 datas, que revela que, poxa, em pleno século XX, os caras não conseguiram calcular direito uma coisa que foi calculada, sei lá, 3.000 cacetada anos atrás, mas é que no século XX ninguém morria se errasse, né? Já lá no 3.500 anos atrás, se erra nesse cálculo, meu amigo, bau. Isso aí, Francisco, é porque o pessoal fazia a conta na mão, o pessoal agora fica com calculadora, aí não aprende a calcular direito. Olha aí, estou sentindo uma trollada aí do pessoal que usa calculadora. Bom, mas vamos adiante. Brincadeira, Francisco, brincadeira. É claro que é brincadeira. O Ramsés acabou morrendo, né? Ninguém dura para sempre. Ele acabou falecendo no ano 67 do seu reinado, quando já teria mais de 90 anos de idade. Visto que a 19ª dinastia durou ao todo 110 anos, ele acabou governando mais da metade de sua duração dessa dinastia, tá? Entretanto, o período ramessida só terminaria após o fim da 20ª dinastia, quando a capital do Egito foi levada de Pi-Ramsés para Tanis. Olha aí, Francisco, só uma curiosidade, né? Essa cidade de Tanis, né, é aquela cidade onde o Indiana Jones acha a Arca da Aliança, lá no filme Os Caçadores da Arca Perdida. Olha que interessante isso. Bom, e já que falei de Tanis, né, aqui vai uma outra informação. Em 2011, né, uma nova técnica de análise de imagens de satélite por infravermelho, né, que detecta ali a energia térmica dos objetos, permitiu uma equipe de cientistas da Universidade do Alabama, né, localizada lá na cidade de Birmingham, nos Estados Unidos, a descoberta de mais de 1.000 túmulos egípcios, né, incluindo 17 pirâmides desconhecidas, além de 3.000 habitações nessa região de Tanis. Né. As imagens mostram um mapa detalhado dessa cidade perdida ali no norte do Egito, cuja dimensão era até agora totalmente desconhecida. Pois é, né? Tu vê, então no século XXI ainda estão descobrindo coisas lá do Egito Antigo, né? Mas olha só, seguindo a tradição iniciada lá no Império Novo, Ramsés II mandou construir seu túmulo no Vale dos Reis, no sítio hoje conhecido pela sigla KV7, lá em Tebas. O templo funerário do faraó foi preparado pelo seu vizir no sul, Pazar, e é conhecido como Ramesse I. Situado na margem ocidental de Tebas, está dedicado ao deus Amon e ao próprio faraó, encontrando-se hoje num estado bastante deteriorado. Embora seja maior que o túmulo do seu pai, o túmulo de Ramsés II não é tão ricamente decorado como o do Sete I. Do seu espólio funerário, poucos objetos chegaram até os nossos dias e estão espalhados por vários museus aí ao redor do mundo. O templo era famoso pela estátua colossal de Ramsés II em posição sentada, da qual apenas restam alguns fragmentos. Nas paredes do templo foram representados eventos como a Batalha de Kadesh e a celebração da festa do deus Min. Essa festa do deus Min, que é uma divindade egípcia ligada à proteção das caravanas e à reprodução, era um ritual sagrado de Estado que era da responsabilidade da rainha egípcia, no qual ela devia dar 7 voltas em torno do trono do faraó, proferindo fórmulas mágicas para perpetuar a prosperidade das duas terras. No túmulo de Ramsés II foi descoberto ainda um papiro que continha a obra literária Conto do Camponês Eloquente e outros textos de caráter médico. Esse Conto do Camponês Eloquente é um dos poucos escritos não litúrgicos dos egípcios que chegou até os nossos dias e trata do tema da justiça e da inconformidade das pessoas comuns perante as arbitrariedades dos poderosos. Eu vou pedir aí para o Jorge fazer um breve resumo aí do que se trata esse Conto do Camponês Eloquente. Fala aí pra gente, Jorge. Bom, Francisco, resumidamente, né, a narrativa do Camponês Eloquente é a seguinte. Um camponês andava pelo Egito, né, com seu burro, vivendo de pequenos serviços que prestava nas fazendas por onde passava. Ao entrar, um dia, em uma determinada propriedade rural, ele foi surpreendido pelo administrador local, que era um homem mau, truculento
e que pretendia tomar dele o animal e os pertences. Para isso, né, o administrador jogou um longo tecido no chão, forçando o camponês a desviar-se do seu caminho. O campesino e o seu burro seguiram então por uma plantação e acabaram ali destruindo parte do local, dando ao administrador um motivo para puni-lo, né, retendo o seu jegue e os demais bens que trazia, né, como pagamento. Além disso, o administrador ainda agrediu fisicamente o camponês com uma vara. Ele estava confiante, né, de que o nobre, que era proprietário daquelas terras que ele administrava, não o repreenderia por isso. Inconformado, no entanto, né, o camponês foi até o vilarejo onde vivia o nobre, né, que era proprietário daquela fazendinha ali, e foi prestar queixa contra o administrador, né, que era o capitão do mato lá do Egito. Bom, e aí o proprietário ele encantou-se com os argumentos, né, e acabou a oratória do camponês. Pelo prazer, né, de ficar ouvindo esse curioso orador, ele acabou adiando a solução do caso, né, fazendo com que o camponês regressasse várias vezes para defender o seu caso. Por fim, levou a situação ao faraó, que também ficou encantado com a retórica do camponês, né? Falou, pô, esse camponês, parece cara, onde que esse cara estudou? O cara fala bem, né? Tem um porte, assim. E o faraó ficou tão encantado com o modo como ele apresentava o caso, que ele pediu até pro escriba lá da casa do faraó, para ele copiar o que o cara tava falando e guardar ali, né, os argumentos dele. O caso, entretanto, permanecia em aberto, né? Afinal, irritado com o proprietário, o camponês ofendeu o cara, xingou ele, mandou ele as favas e deixou a cidade, né, desesperado e desamparado com a injustiça que ele sofria das autoridades. O proprietário ordenou então que se capturasse o campesino, né, mandou os guardas atrás dele, e para espanto do pobre homem, né, que esperava ser outra vez punido, o nobre decidiu finalmente atender a sua súplica, ordenando a devolução do seu burro e dos bens, né, que tinham sido sequestrados pelo injusto administrador. Além disso, esse nobre determinou também que o administrador entregasse ao camponês tudo que ele possuía, incluindo o cargo de administrador. E desse modo, o administrador ficou pobre e sem emprego, e o camponês foi recompensado pela sua persistência na defesa da verdade e da justiça e pela sua boa oratória. Caramba, o que será que esse cara, esse camponês bebia, hein, cara? Cheirava, né? Poxa, o cara conseguiu conquistar todo mundo. Esse era o cara da lábia, né? Esse era praticamente o João Grilo do Egito. Exato, mas olha só, o conto do camponês eloquente é mencionado no preâmbulo da atual Constituição do Egito e é um importante registro histórico que demonstra que a preocupação com governantes éticos e com instituições justas que atendessem igualmente a todas as camadas da sociedade já estava presente na sociedade egípcia lá na antiguidade. Bom, também não deixa de ser curioso que o Ramsés II tenha querido levar essa história com ele para a eternidade, né? A múmia de Ramsés II, que havia estado desaparecida após ser levada por saqueadores, acabou sendo encontrada num túmulo coletivo em Dir el-Bahari, próximo à cidade de Luxor, no ano de 1881. Em 1885, a múmia foi colocada no Museu Egípcio do Cairo, onde permanece até hoje. E olha só, lá em 1976, ela foi levada até Paris, onde fez parte de uma exposição dedicada ao faraó e onde foi sujeita a análises com raio-x. Uma equipe internacional composta por 110 cientistas realizou uma minuciosa pesquisa para tentar descobrir as razões pelas quais a múmia continuava a se decompor progressivamente. Os cientistas concluíram que a degradação que estava aos poucos destruindo a múmia se devia à ação de um fungo, o Daedela bienis. Para preservar os restos de Ramsés II, o fungo foi destruído com radiação gama. Hoje, a múmia de Ramsés II, com cerca de 3.500 anos de idade, repousa tranquilamente no Museu do Cairo, livre de seus fungos e em meio aos fragmentos daquela que foi durante 3.000 anos ininterruptos a maior de todas as civilizações. Do mais duradouro estado criado pela humanidade e de seu mais longevo monarca, nada mais resta do que as lembranças deixadas pelas ruínas de uma glória há muito desaparecida. Uma glória que jaz à sombra das grandes pirâmides que testemunham os mais de 40 séculos de história dos povos do rio Nilo. Afinal, como dizem por aí, as pirâmides desafiam o tempo. Bom, as pirâmides desafiam o tempo, mas a gente não desafia, né, Jorge? Então, nós vamos terminando aqui esse episódio onde falamos sobre o Ramsés II. E agora eu vou pedir para que o Jorge diga aí as suas considerações finais, faça o seu jabá. Obrigado, Francisco. E, bom, vou repetir aqui mais uma vez o nosso apelo, né, para que as pessoas nos escrevam. Também, pessoal
que puder ir lá no iTunes Store, votar na gente, né? Deixar 5 estrelinhas lá, quem não fez ainda. E é isso, né? A gente gosta de ter esse feedback de vocês, então, se você nunca escreveu, escreva. Se você já escreveu, comente os novos episódios pra gente ficar sabendo aí o que vocês acharam e manter a nossa interação. Perfeitamente. Para mim foi um prazer imenso estar gravando esse episódio com você, Jorge. Foi um prazer também muito grande ter levado esse episódio junto com você aos nossos ouvintes. Eu vou deixando aqui meu agradecimento para todos e um grande abraço e até o próximo episódio do TemaCast. Bye, bye. Bom, para mim também é sempre uma satisfação, Francisco, estar com você aqui, com os ouvintes. Até a próxima. Bye.